capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. Hoje a gente está dando continuidade, já estamos chegando no final. Nós temos apenas mais uma ministração sobre a teologia do martírio. E essa ministração, ela vem com um propósito: nos amadurecer, nos despertar para uma realidade que não é uma realidade que, será que um dia vai ser evidente? Não, irmãos, já há lugares, vocês sabem disso, já falamos aqui várias vezes, através de quem esteve ministrando, que isso é uma realidade de hoje, não foi do passado não, continua, muitos cristãos hoje ainda continuam sendo perseguidos e mortos, por causa da fé que tem em Cristo. Então nós ocidentais precisamos estar um pouco mais atentos a essa realidade, porque pode parecer uma coisa muito longe, muito distante, mas não é. E hoje nós vamos falar, queridos, sobre martírio e maturidade. Martírio e maturidade. Eu convido você então a ler comigo Efésios capítulo 4, versículo 11, e depois nós vamos orar. Efésios 4, 11 diz assim: e ele mesmo concedeu, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e eu friso essa parte que vamos ler agora, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então eu quero frisar com vocês o verso de número 13, a última parte. Um objetivo de Cristo para com a sua igreja é que ela chegue à unidade da fé, é que ela chegue ao pleno conhecimento do Filho de Deus, mas que também nós cheguemos ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus quer que nós nos pareçamos com Cristo. É o homem perfeito, é aquele que tem em si o modelo da perfeição e o modelo da maturidade. Então o objetivo de Deus não é que você se pareça com A, com B, com C, é com Cristo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, damos graças ao Senhor nessa noite. Queremos dizer, Senhor, que é um privilégio podermos estar aqui diante da sua palavra, que é santa, que é poderosa e que é eterna. A minha oração nessa noite, Senhor, é que o Senhor nos dê o entendimento e a clareza que precisamos, a objetividade, Senhor, tanto ao pregador, mas também aquela palavra que é necessária para cada um que está aqui. Assim nós rogamos ao Espírito Santo da verdade, ministra-nos nessa noite, tira de nós toda inquietação, tira de nós a dispersão dos pensamentos, e fale conosco nessa noite, Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Sabe, irmãos, martírio e maturidade. Através então do martírio, Deus quer nos conduzir à maturidade. É interessante porque, em geral, via de regra, quando a gente pensa em crescimento, a gente entende que isso é um processo. Crescimento se dá através de um processo. Então, maturidade não se alcança do dia para a noite, maturidade se alcança ao longo do tempo. Então, a maturidade que nós entendemos, ela está também associada ao sofrimento. Misericórdia, pastor. A maturidade, vou repetir, ela está associada ao sofrimento. Por exemplo, uma criança geralmente se queixa
das chamadas dores, que os especialistas a conhecem como dores do crescimento. São dores que acometem ali o jovem até os seus 18 anos, nos membros inferiores, e que está dando àquele jovem a oportunidade de crescer. Meu Deus, para crescer dói. Quando o homem precisa crescer, se tornar um pai, um esposo, ele passa por uma dor, a dor da separação. Deixará o homem. Não dá para estar junto? Dá não. Tem que deixar. Tem que crescer, tem que amadurecer. Então vai deixar o seu estado de dependência, vai deixar o seu estado de estar recebendo. Você já teve tempo para isso, mas agora que você vai estar assumindo uma nova responsabilidade, uma responsabilidade de pai, de esposo, você precisa deixar os seus pais. Deixará o homem pai e mãe e vai se unir à mulher. É um sofrimento emocional, uma separação. Através daquilo a pessoa vai estar crescendo. O bolo, irmãos, o bolo, aquele delicioso bolo, para que a gente possa degustar e se deliciar dele, ele leva pancada. A massa leva algumas pancadas. Além do que é submetida a uma alta temperatura dentro daquele... Irmão, você já imaginou você ficar dentro de um forno a 180 graus? Ninguém ia suportar um negócio desse. Mas o bolo fica para crescer. Então, irmãos, falar de crescimento é falar de sofrimento também. Só se amadurece, só se adquire experiência quando nós vivemos situações adversas. A experiência, a maturidade vem através de sofrimentos. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, irmãos, como é que a gente poderia então imaginar que a maturidade da noiva de Cristo seria feita ou realizada de uma forma indolor? Como que a gente espera, como noiva do Cordeiro que está se preparando, se ataviando, como que a gente espera que esse objetivo que é descrito aqui em Efésios, de que cheguemos à maturidade plena, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura de Cristo, aconteça do nada? Se não através de experiências que exijam algo de nós, se não de experiências que a gente se veja na responsabilidade de enfrentá-las, e de absorver delas ensinamentos e experiências que vão nos levar a um crescimento. Então Cristo propõe para nós, para a noiva dele, uma noiva madura. Jesus não é pedófilo. Jesus não casaria com uma criança. Jesus não casaria com a igreja imatura. Ele espera casar com uma noiva amadurecida. Diga amém. Para que isso aconteça, queridos, nós muitas vezes vamos estar sendo submetidos a processos, a dificuldades. Até aqui, queridos, você que tem acompanhado, você tem percebido que o martírio tem sido tratado em termos de individualidade. Você que precisa entender, que precisa orar para estar consciente dessa realidade. Então, em nível individual. Foi o que Paulo disse em Filipenses capítulo 1, versículo 21, lido aqui várias vezes, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E ele fala de uma expectativa dele para mim, nível individual. Mas também, queridos, hoje nós vamos estar ampliando um pouco essa realidade, de que o martírio ele precisa também ser considerado em âmbito da coletividade, do todo, do corpo de Cristo, que nós precisamos de fato entender isso. Então, primeiramente eu gostaria de falar em relação a esse chamado do martírio. Esse chamado do martírio é um chamado, como eu disse, para a igreja como corpo. Diga comigo, o chamado ao martírio
É um chamado para a igreja como corpo. Irmãos, não é membros separados, mas como corpo. Nós vamos entender como isso acontece. Apocalipse 12, versículo 11. Você vai ver uma expressão que traz exatamente essa verdade. Apocalipse 12, versículo 11 diz assim: eles quem? Está ali o texto, não está dizendo ele, ela, está dizendo eles, no plural. Quem são eles? São os santos, é a igreja, é a coletividade. Eles o venceram. Venceram quem? O diabo. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Porque é uma certeza no Apocalipse de que a igreja é quem vai sair vencedora. Louvado seja Deus. A gente passa por dificuldade, passa por perseguição, passa por angústia, mas a vitória é certa. A vitória é garantida. Eles, os santos, a igreja, venceram Satanás por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Há uma palavra de vitória dada à igreja. Eles o venceram. Então, para que a gente entenda que o chamado para o martírio, para o entendimento dessa realidade, é para a igreja como um todo. Pastor, quer saber? Eu nem estou me importando com isso que a gente está vendo aqui nesses dias. Não, eu gosto de outros tipos de assunto. Eu gosto do assunto da restituição, eu gosto do assunto da boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu gosto de assuntos que me motivem, que me deixem para cima. Esse tipo de assunto me deixa para baixo, meu irmão, só se você não entendeu nada até hoje. Porque se você entender, você percebe que Cristo, Ele está trazendo para nós nesses dias, através dessas ministrações, um preparo para nós como igreja, um avanço em crescimento, em maturidade, em conhecimento, não apenas, irmãos, do que acontece lá, mas de situações que nós precisamos hoje, ainda aqui, sem passarmos talvez por uma perseguição tão dura, mas nos apercebermos que o corpo, ainda que seja um dedo, se ele sofre, o corpo todo padece. Eles podem estar longe, mas e nós? Não estamos nem aí para eles? E nós? Vamos continuar ignorando essa verdade, vivendo o nosso conforto, vivendo com uma consciência distraída, de que existem irmãos que estão dando a vida pelo Evangelho, e nós apenas queremos usufruir, nos beneficiar desse Evangelho. É isso que a gente quer? Eu peço que Deus traga-nos um despertamento. Podemos terminar daqui a mais um domingo esse assunto, mas que ele continue reverberando em nossas mentes e corações. Que a gente continue disposto a orar. Que a gente continue disposto a fazer algo, a contribuir quando necessário, a fazermos alguma coisa, tirar-nos dessa indolência que muitas vezes vivemos, a entender que uma ação de evangelismo, um testemunho que eu dou a um colega, e que muitas vezes, irmãos, a gente prefere dizer assim: não, sei lá, eu estou numa universidade, pastor, eu estou numa faculdade, se eu começar a falar de Jesus, eu vou ser escanteado. Eu estou num contexto de que não se pode falar dessas coisas, e a gente está vendo que tem irmãos que estão na iminência, face à morte, e não estão se calando. E muitas vezes a gente que tem uma aparente liberdade, a gente não faz nada, a gente está apático. Que Deus nos desperte, que Deus traga essa consciência
bem forte ao nosso coração. Então nós lemos aqui, irmãos, um contexto, Apocalipse 12:11, de uma igreja perseguida pelo governo da besta, ou do anticristo, ou do homem da iniquidade, como Paulo usa esse termo. Essa igreja aqui passa por um sofrimento em nível amplo, porque é um nível de governo, um governo mundial, que insere, que coloca sobre os cristãos uma pressão, uma perseguição, como em muitos países até próximos a nós, como Nicarágua, alguns outros países que estão começando a fechar ainda mais esse cerco contra a igreja, contra os cristãos. Então, esse daí, irmãos, é o contexto em que lemos Apocalipse 12. Eles o venceram, mas é um contexto de perseguição. Não é um contexto de vencer assim, eu te repreendo em nome de Jesus, sai. Não. É um contexto de perseguição e de sofrimento. Mais interessante e o mais importante é que a igreja sai vencedora. Você pode dizer amém? Ainda que essa vitória não será uma vitória cômoda. Não será uma vitória aquartelados dentro de um templo, mas será uma vitória que exigirá de muitos o não negar a Cristo, mesmo em face da morte. Então Jesus faz esse chamado, irmãos, e no Apocalipse existe um exemplo muito claro, em que Jesus chama uma das 7 igrejas, que nós a conhecemos como as 7 igrejas da Ásia Menor, ou as 7 igrejas do Apocalipse. Jesus faz um chamado a uma igreja específica, que é a igreja de Esmirna, e eu queria que a gente lesse Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 8. Esse, portanto, é um exemplo muito claro do que Cristo faz, não apenas a um indivíduo. João, meu servo amado, eu vou te mandar, vou permitir que você seja mandado para um exílio na ilha de Patmos, não porque você seja melhor e vai tirar uns dias de descanso lá, mas porque você já foi tão perseguido, quiseram te matar, mas eu não deixei. O povo ficou doido com João. Esse homem não morre, então vamos mandar lá para a ilha, ele vai ficar isolado, exilado, não vai falar mais. E foi lá que ele teve as revelações, foi lá que ele teve o entendimento, e ele continua falando até hoje. Queriam calar a boca de João, se deram mal, porque ele está falando até o dia de hoje. Toda vez que a gente lê Apocalipse, Jesus está usando João, ou usou João para falar conosco. Olha que coisa tremenda. E aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 8, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagoga de Satanás. Verso 10, não tenha medo. Olha para quem está do seu lado, diga assim: não tenha medo. Pastor, eu estou nessa série do martírio assustado. Dá uma olhada para ele, assim: não tenha medo. Não tenha medo, verso 10, das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Aleluia, aleluia. E eu quero destacar algumas coisas importantes nesse texto. A primeira é que Jesus encoraja os irmãos de Esmirna. Ele
ele mostra o que estava acontecendo, o que haveria de acontecer, mas ele fornece a essa igreja um encorajamento, porque ele mesmo vivenciou, ele passou pelo martírio, Jesus passou pela morte, mas ele também provou a vitória sobre a morte. Verso de número 8, ele diz assim: isto diz, quem fala é o primeiro e o último, é aquele que esteve morto, mas não continuou, porque tornou a viver. E a gente lembra das palavras de Jesus, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produz fruto, mas se morrer, ele produz muito fruto. E a gente recorda da esperança que o cristianismo traz ao coração das pessoas, de que a morte não é a última a decidir nada, de que Cristo teve vitória sobre a morte. Quem está falando aqui, igreja, é aquele que morreu, mas que tornou a viver. E assim, irmãos, os cristãos vivem nessa esperança, de que um dia será bradado: ó morte, onde está a tua vitória? Jesus Cristo é aquele que nos garante a vitória sobre a morte. Ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Haverá um dia em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão para a vida. Nós, de maneira nenhuma, disse o apóstolo Paulo, precederemos aqueles que morreram. Mas dada a voz do arcanjo, ao soar da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Se você não sabe, eu vou voar. Ah, meu irmão, você não sabe, se eu já sou enxerido andando, imagine voando. Eita, meu irmão, a esperança do cristão não morre. A gente celebra um funeral de um crente, irmãos, há um misto. Toda vez que a gente participa de um funeral de um crente, é um misto de sentimento. É um misto de tristeza, porque a gente vai sentir a falta, vai sentir saudade da presença do irmão, da voz do irmão, mas há um misto de que um dia a gente vai se encontrar, de que um dia a gente vai estar junto, de que um dia nós estaremos para sempre na presença do Senhor. E não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais luto, não vai ter mais sofrimento, porque as primeiras coisas já se passaram. Então Jesus dá um encorajamento para essa igreja. Olha, igreja, deixa eu te preparar. Quem está dando essa informação para vocês é quem já esteve morto, mas que tornou a viver. Então alimente-se dessa esperança. Além disso, Cristo, ele se mostra alguém atento e sensível às injustiças que essa igreja estava passando. Veja que ele destaca a tribulação, ele destaca a pobreza. Essa igreja estava passando por privações, essa igreja estava passando por situações de insultos, blasfêmias, pessoas que se levantavam contra para falar mal dessa igreja, dos irmãos dessa igreja, da liderança dessa igreja. E Cristo está dizendo assim: eu conheço isso, eu não estou alheio a isso. Até porque, irmãos, quando a igreja passa, Cristo também passa. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia o Cristo ressuscitado, mas ele perseguia a igreja do Senhor ressuscitado. E há uma identificação tão poderosa entre Cristo e a igreja, até porque ele é a cabeça do corpo. Então ele diz assim: é a mim, Paulo, ou Saulo, é a mim que você persegue. Quando você persegue esses irmãos, você está perseguindo a mim. Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões.
Então Jesus sabe de toda a dor que essa igreja passa, irmão. Às vezes esse é o dilema do crente. A gente passa por lutas e diz: Deus, onde estás? E Deus está dizendo: estou aqui, conheço tudo que você está passando, estou sensível. Mas eu sei que, irmãos, muitas vezes a gente, na nossa humanidade, a gente é levado a pensar que Deus não está nem aí, mas Ele está dizendo para mim, para você, que Ele conhece. Ele sabe de tudo que você e eu vivemos, passamos, enfrentamos. Se Ele está permitindo isso, é por um propósito. Se Ele está permitindo situações de dificuldades, é para amadurecer-nos, é para fazer com que a noiva esteja pronta, é para despertar em nós justamente essa realidade da maturidade. Eu permito isso com um propósito, mas eu estou consciente, eu estou conhecedor de tudo que você está passando. Eu não estou longe, eu não estou distante, eu estou perto, eu estou te fortalecendo, eu estou te encorajando, eu estou te animando. Eu conheço, embora você se considere pobre, eu vejo que você é rico. Olha que lindo. Essa igreja passando, a gente olha para uma igreja, irmãos, carente, aos olhos humanos, é uma igreja pobre. Jesus está dizendo: você não sabe, mas você é rico. Eu tinha um primo, Luiz Walter, um primo que crescemos juntos. E quando a gente era da bagunça, eu e meu primo, a gente fez um voto, um pacto. E ele disse assim: primo, ele era mais velho que eu, nós vamos fazer um pacto, nós somos tão amigo, quando um de nós dois ficar rico, quem ficar rico vai ajudar o pobre. Eu digo: combinado. Fizemos um pacto, vamos ajudar um ao outro, quem enriquecer primeiro. Eu aceitei Jesus, vim morar em Belo Horizonte, me distanciei de todos. Passado anos, voltei a Maceió e tive um desejo de encontrar ou reencontrar meu primo, que há tanto tempo eu não via. E eu comprei uma Bíblia e fiz uma dedicatória: primo, chegou a hora de cumprir o pacto. Eu fiquei rico. E eu te passo a fonte da minha riqueza. É Cristo, é a palavra que muda, que transforma, que renova e restaura o homem. Irmãos, ele recebeu aquilo com uma cara tão xoxa. Ele achou que eu via com uma conta bancária cheia para dizer: toma, primo. Não. E ele agradeceu. Meu primo morreu assassinado, tem alguns anos. Ele sofria de uma bipolaridade e ele entrou em surto porque a esposa havia morrido de câncer. E foi muito para ele, mas poucos meses antes dele morrer, ele me contou. Ele: primo, eu fui numa igreja. Eu digo: é? E aí? E aí que a pastora colocou a mão na minha cabeça. Eu digo: e aí, primo? E aí que quando eu me dei conta, eu estava de joelho. E ela disse assim: saiu tanta coisa ruim de você. E ela disse que eu falava grosso, eu falava... Eu passei por libertação. Irmão, quando eu olho, eu estava pegando carona com ele. Eu estava indo para o velório da minha mãe. E eu estou vendo um tubo assim. Eu disse... Ele só andava com bebida dentro do carro. Garrafa de uísque, garrafa de cerveja, mas naquele dia ele estava com uma garrafa de óleo da unção. E eu disse: primo, vou ajudar aquela igreja pequenininha a construir um templo. Irmãos, eu não sei explicar tudo que acontece. Aliás, eu não sei explicar quase nada. Mas eu sei que Deus não perdeu o controle. Pouco antes daquele momento que ele saiu de si, meu primo tinha entregue a vida para Jesus. E eu consegui, na minha pobreza,
entregar a minha maior riqueza para Ele. Você é pobre, eu vejo a sua pobreza, Esmirna, mas tu és rico. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: eu não vou fazer um pacto com você não, mas eu quero dizer que você é rico. Desculpe, era esquizofrenia. Obrigado, amor. Não era bipolaridade, era esquizofrenia. Então, queridos, o que eu quero dizer é que Jesus está atento a isso, está sensível a isso. Só que Jesus aqui, ele também faz um alerta. Apesar de dizer, eu sei de tudo que você está passando, eu quero alertá-lo para um tempo futuro. É um tempo que virá ainda mais sofrimento. Olha só, queridos, essa igreja já era uma igreja que passava por tribulação, já era uma igreja que vivia escassez, já era uma igreja que era atacada por blasfêmia, mas no verso 10, ele começa dizendo: mas não tenha medo das coisas que você ainda irá sofrer. Jesus começa a mostrar para essa igreja que ainda viria um tempo de maior dificuldade. Meu Deus. Alguém diz assim: ainda? E ele diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Sabe, irmãos, um tempo futuro que aguardava aquela igreja, um tempo de sofrimento, de prisão e até de execução, porque ele diz: seja fiel até a morte. Se isso não fosse possível, ele não diria isso. Mas, irmão, Jesus, apesar disso, ele continua mantendo a ordem. A ordem é para não temer. Oh, meu irmão, não tenha medo. Foi o que ele disse para a igreja. Pastor, eu estou amedrontado. Então deixa eu reforçar. Jesus está falando para mim e para você: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe, queridos, é essa palavra que ecoa no coração de muitos irmãos nossos, que mesmo em face da morte, não é que eles são superpoderosos, mas é que eles confiam em Cristo, e nele recebem encorajamento e forças, para não ter medo, para seguir mesmo diante de adversidades. E por que não temer? Porque a Bíblia diz que quem vencer, preste atenção nisso, quem vencer, Jesus falou, não sofrerá o dano da segunda morte. Pastor, até então eu só sabia que existia uma. Pois é, a Bíblia diz que existem duas. A primeira morte, irmãos, é essa morte física. É a que Jesus está dizendo assim: tenha medo disso não, essa é a mais branda. Essa é a mais tranquila. A primeira morte é só uma passagem de uma vida para outra. É o tombar de um corpo. Mas a segunda morte, essa sim deve ser temida. E se você vencer, Jesus fala, você não vai passar pelo dano da segunda morte. E que seria então essa segunda morte, irmãos? Eu queria que você lesse comigo Apocalipse 20, 14. Apocalipse 20, 14. Já está lá. Então a morte e o inferno. Tem gente que acha que a segunda morte é o inferno. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Irmãos, o negócio é tão terrível. A segunda morte é tão
terrível que até a morte e o inferno foram parar lá. Foram parar no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Irmãos, é a separação definitiva da presença, da graça de Deus. O que é um inferno, irmãos? Não é só um lugar quente. Um lugar quente pode ser uma sauna. O inferno é a separação absoluta da presença de Deus e de tudo que a gente chama de graça. Alguém diz assim: aqui já é um inferno. Irmãos, coitado dessa pessoa que fala algo assim. Aqui você tem suas dificuldades, sim, mas aqui tem tanta coisa boa. Você sai daqui, vai fazer uma janta boa, vai deitar numa cama boa. Pode não ser boa, tão boa, mas é a sua cama. Tem o seu formato lá. Né? Você tem uma pessoa talvez aí que você ama, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa. Percepções de amor, de afeto, de alegria, de companheirismo, de solidariedade, de bondade, de misericórdia, coisas como essa não existirão no lago que arde com fogo e enxofre. Nenhuma percepção, por menor que seja, de coisas boas acontecerá lá. Nada. Você tem ideia, a morte e o inferno foram para lá. De tão terrível que é. E ele está dizendo que se a gente vencer, ou quem vencer, seja fiel até a morte, porque aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Irmãos, hoje, até entre muitos que se dizem evangélicos, tem um entendimento falacioso. Cuidado, porque há muitos que estão pregando hoje que não existe inferno. Eles pregam uma teoria chamada teoria do aniquilacionismo. O que é isso? A pessoa quando morre, se ela não tem Deus, ela vai virar fumacinha. Aquilo que o Thanos fez na vida do pessoal lá para quem gosta dos Vingadores. Poeirinha cósmica. A pessoa deixa de existir, perde-se a consciência, perde-se a noção de qualquer coisa, perde-se a vida. A pessoa virou uma poeira cósmica. Ele foi aniquilado porque Deus, e eles argumentam isso. Deus, como um ser tão bom, ele não deixaria a pessoa sofrendo eternamente. Então, rasga a Bíblia. Mas para de querer chuchar interpretações loucas. Está claro, irmão, Jesus falou, lá o verme não morre, lá o fogo não se apaga, não tem esse negócio de... aí é tranquilo. Quem vai deixar de existir? Morreu, tem Jesus, aprontou, virou poeira. Jesus fala que existe um dano. Irmão, se o crente se alegra na expectativa da vida eterna, e pensa assim, meu Deus, eu vou passar a eternidade com Jesus, e com os irmãos, você já imaginou o céu? Irmãos, agora potencializa, se eu falei um pouco, de forma bem superficial, do lago de fogo, agora imagina o céu. Primeiro, nenhuma percepção de sofrimento, de dor, vai passar por lá. Sabe aquele dia que você acordou, você não sabe nem porquê, você acordou assim, preguiça de acordar? Por quê? Sei lá, hoje eu não estou bem não. Mas por quê? Sei lá, realmente, você não sabe mesmo não. Pois é, nem isso vai ter lá. Sabe aquela dor enjoada que você tem na cabeça de vez em quando? Você fica assim. Não tem lá. Unha encravada. Não tem lá.
Irmãos, nenhuma percepção de dor, de perda, de luto, de tristeza vai ter no céu. Pronto. Essa é a exclusão da parte negativa. Agora vamos falar da inclusão das partes boas. Você já se sentiu amado? Quem já? Quanto de amado de 0 a 10? Talvez você tenha alguém muito carinhoso, alguém que te dá atenção, e você se sente assim, nossa, sou amado. E talvez na escala de 0 a 10 você se sente ali 6, porque tem um tamba perto de você que não te ama. Um colega seu de sala de aula que é chato, e você sabe que ele não vai com sua cara, e você vive um misto todo dia de gente que te ama, gente que não te ama, e você prova isso o tempo todo, essa oscilação de sentimentos, eu sou amado, mas também não sou amado, eu sou aceito, mas também não sou aceito, eu sou feliz, mas também não sou feliz, eu passo momentos bons, mas também passo momentos ruins. Mas lá no céu não, a gente só vai ter coisa boa. Se a gente se sente amado, vai se sentir amado na sua plenitude, na sua totalidade. Você vai se sentir, eu vou me sentir a pessoa mais feliz do mundo. Não vai ter oscilação, imaginação de que falta alguma coisa. Não falta nada. E você vai saber que não é o seu iPhone que te preenche, não é o seu carro bonito que te preenche, não é aquela pessoa que você resolveu namorar que te preenche, não, é Cristo. Ele é a plenitude daquele que enche todos, tudo em todos, é Cristo. Isso é o céu, irmão. Isso é o céu, é a presença plena de Deus, em toda a sua magnitude e em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, quem vencer, isso daqui para a igreja já era um incentivo. Primeiro, não temas, porque se você enfrentar isso, vencer, além de ser vencedor, você vai evitar passar por esse dano da segunda morte. Negar a Cristo, irmãos, voltar atrás, é um atestado de fracasso e de perda irreparável. Então o que é que fica claro para nós? Que o chamado ao martírio é um chamado para a igreja como corpo. Mas existe uma palavra-chave, deixa eu adiantar. Existe uma palavra-chave para o nosso entendimento, que é maturidade. O chamado para o entendimento do martírio é para o corpo como um todo. Agora veja bem, existiam 7 igrejas no Apocalipse. Jesus destina essa palavra a uma das igrejas. É como que dando a entender que isso seria uma realidade vivida pela igreja. Outras passavam por outras situações, mas a igreja como um todo deveria estar ciente, assim como Deus está nos dando a oportunidade de nessa noite estarmos cientes dessa realidade, de que a igreja pode passar por isso. Pastor, vai, só Deus sabe. Queira Deus que não, ou queira Deus que sim. Porque se isso implica na nossa união com Cristo, da noiva madura, o que pedir? Apenas dizer: Senhor, estou em tuas mãos, me confio nos cuidados do Senhor, confio minha vida, se eu estou aqui é por tua causa, e por tua causa eu quero viver todos os dias da minha vida. Amém, queridos? Então, a primeira palavra é o entendimento de que o corpo, não somente membros isolados, mas o corpo foi chamado para esse entendimento, essa realidade chamada martírio. Mas também, para que isso aconteça, é um chamado também para maturidade. Maturidade é quase que uma via de mão dupla, porque o sofrimento ele gera maturidade. Diga comigo: o sofrimento, as dificuldades geram maturidade, e a maturidade nos capacita a enfrentar o sofrimento. Então é uma via de mão dupla. O sofrimento me amadurece, e por estar maduro,
eu posso enfrentar sofrimento. É mais ou menos assim que funciona. A maturidade, ela corre por esse caminho, por esse ciclo, por essa via de mão dupla. E esse chamado, irmãos, para a maturidade, como eu disse, passa pela chamada comunhão dos sofrimentos de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 10, vai dizer assim: o que eu quero, veja, Paulo está falando sobre um desejo que ele tinha por ser uma pessoa madura, ser uma pessoa mais perto de Jesus, e ele queria alcançar o alvo, o prêmio da soberana vocação, e ele diz no verso 10, o que eu quero é conhecer Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, e me tornar como ele na sua morte, para que de algum modo eu possa alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo aqui ele deixa claro que o caminho da maturidade passaria pelo caminho da adversidade, e até mesmo pelo caminho, se necessário fosse, da morte. Irmãos, eu quero só te lembrar que quem escreve isso foi o mesmo que, hoje eu até estava falando com o Dani, com a pastora, a ambição de Paulo, quando ele escreve a última carta dele, que é a segunda carta a Timóteo, ele diz assim, mas o Senhor reto juiz me dará a coroa naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. E eu fiquei pensando, ele almejava uma coroa, e tempos depois, a sua cabeça seria separada do seu corpo. E eu brincava, uma brincadeira esquisita, né? Como que alguém almeja uma coroa se ele não vai ter uma cabeça para ter uma coroa? Mas é lógico que não era uma coroa humana, não era uma coroa de louros, era a coroa da vida. Ainda que o corpo dele fosse separado da sua cabeça, e de fato isso aconteceu. A morte de Paulo foi morte por decapitação. Uma lâmina romana separou a cabeça do corpo de Paulo. Mas ainda assim, esse homem entrou na vida e recebeu a coroa da vida. E ele diz, porque ele prometeu isso para quem o ama e para quem ama a sua vinda. Então, queridos, esse caminho da maturidade passa pelo caminho do sofrimento. Aí você pode dizer assim, mas pastor, como que a gente vai testemunhar de Cristo e morrer? É como se o nosso testemunho fracassasse. É como se as pessoas dissessem assim, é isso? Quer ser cristão? Olha aí, morreu. Perdeu a cabeça. Foi decapitado. Cadê o sucesso do Evangelho? É porque as pessoas entendem vitória do Evangelho como a vitória do mundo. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não apenas, irmãos, o testemunho de um mártir traz glória a Deus, mas ele se confirma. Quando Paulo, irmãos, ele entende o caminho da fé, ele lembra do Estevão. Eu estava lá, quando testemunhavam contra Estevão. Eu depus as vestes, eu recolhi as vestes do que apedrejavam. Irmãos, aquele fato marcou a vida de Paulo. Como um homem consegue dar a vida por causa de um nome, por causa de um homem chamado Jesus. Como uma pessoa em sã juízo consegue ter os seus bens expoliados por causa de uma fé. Como homem consegue suportar prisões por causa de um homem que diz ter morrido, mas ressuscitou. Sim, irmão, porque a nossa fé, ela é viva em Cristo. E não é um fracasso. Quando alguém passa por sofrimentos decorrentes do Evangelho, não é fracasso, é confirmação. Nós confirmamos
o nosso testemunho. Deixa eu dizer uma coisa. Tem um pessoal que joga avião por um Deus que eles acreditam ser real. E esse Deus, não há indícios de que ele tinha ressuscitado. Mas o nosso Jesus, ele está vivo. E ainda assim nós vemos muitos cristãos titubeando e hesitando. Irmãos, por qualquer motivo, tem crente que desvia. Perdeu o emprego. Esse Deus não serve para mim. Irmão, tem gente que joga avião cheio de bomba por causa de uma fé que eles professam. E o Deus dele não ressuscitou, não. E o nosso Deus está vivo. E muitas vezes a gente, por qualquer coisinha, está abrindo mão da fé que a gente tem. Que Deus nessa noite nos fortaleça e traga-nos um entendimento que vale a pena. Por Jesus vale a pena. É loucura para o mundo e é loucura para muitos que estão na igreja. Pensar sobre essa situação, ainda mais nesse tempo que nós somos tão doutrinados e ensinados, e aqui e ali se ouve de teologias assim, de sucesso, de prosperidade, de que se você, estávamos conversando isso hoje cedo, de que se você adoeceu, você está em pecado, de que você passou por uma crise, um problema qualquer, Deus não te ama mais. Que teologia barata, rasa, açucarada é essa, irmão? O nosso Jesus disse: eu estive morto, mas eu estou vivo agora. Aleluia. E apesar, irmãos, de ser loucura para o mundo e para muitos da igreja, para a palavra de Deus não é. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados desse mesmo pensamento. Ou seja, não deve ser uma coisa assim absurda para nós pensar nessa verdade. Não, Deus não vai permitir que o servo fiel venha sofrer, porque derrota não é coisa de cristão, sofrimento não é coisa de cristão. Irmão, já vi pregadores de grandes denominações justificarem o que Jó viveu, e dizendo que ele viveu isso porque ele não era dizimista. Precisa de comentário não. Esse chamado à maturidade tem como objetivo preparar a noiva. Diga comigo: chamado à maturidade tem como objetivo preparar a noiva. Sabe, irmãos, a realidade da teologia do martírio sempre esteve presente na igreja. Isso não é coisa nova, não. A igreja já começou sendo perseguida. Nos primeiros anos, a igreja já passou por uma perseguição muito intensa. E ao longo de toda a história da igreja, você vai ver que os cristãos passavam por perseguições. Só existiam alguns poucos momentos, e o pior, na maioria das vezes que a igreja não passava por sofrimento, é porque ela estava macumunada com o poder político, o poder do Estado, e se inserindo, perdendo a luz e perdendo o sabor de sal. Todas as vezes que a igreja renunciou à sua responsabilidade de iluminar e de salgar, ela parou de ser perseguida, porque ela se tornou igual ao mundo. E quando a gente se torna igual ao mundo, o mundo não nos odeia, o mundo nos ama. É simples. Quer viver uma vida tranquila? Ame o mundo, agrade o mundo e seja igual a ele. Deixe de iluminar e deixe de salgar. Pronto, resolvidos os nossos problemas. Todas as vezes que a igreja decidiu iluminar, todas as vezes que a igreja decidiu ser sal e impedir o avanço da corrupção, ela foi perseguida. Aquele que quiser, diz o apóstolo Paulo, viver piedosamente em Cristo. Não é viver mais ou menos, não. Não é viver assim na sombra,
na penumbra. Eu sou aquele cristão, pastor, assim, ó, descoladão, ninguém sabe que eu sou, eu me escondo no meio das trevas, das penumbras, eu sou aquele cara disfarçado, sou igual um camaleão, aonde eu estou eu me ajusto. Irmão, você vai ver só bênção, só tapinha nas costas. Mas se você quer viver piedosamente em Cristo, você será perseguido, mal entendido, mal interpretado, isolado, rejeitado, colocado de lado. Ninguém vai querer você perto. Isso eu estou dizendo do mundo. Não pode acontecer entre nós. Se entre nós está acontecendo, não pode não. Mas o mundo, irmãos, nos odiará. Quem quiser viver piedoso. Então, de fato, a realidade do martírio sempre foi presente na história da igreja. Então, por que a gente acha que até o final dos tempos a igreja não vai passar mais nada? A expressão completa, irmãos, eu creio, se dará no final dos tempos. Você já parou para pensar como é que termina Apocalipse? Quem sim? Como é que termina Apocalipse? Uma tragédia, pastor. Ai, misericórdia, uma terrível catástrofe. Não, irmão. Vou te mostrar como é que termina Apocalipse na perspectiva da igreja. Apocalipse 19, versículo 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz de muitas águas, e como de fortes trovões, dizia: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Aí o verso 7 diz assim: alegremo-nos. Irmãos, é assim que termina Apocalipse na perspectiva da igreja. É com alegria. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhes glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Tem festa no final do Apocalipse, meu irmão. Tem alegria no final do Apocalipse, meu irmão. Mas isso na perspectiva da igreja. Aí você diz: ô glória, eu te falei que assim será o fim. Mas eu quero te lembrar como vai ser o meio. O contexto do Apocalipse fala da ira de Satanás, dos juízos de Deus, ainda que temporários, mas sobre os que o rejeitaram, e a perseguição violenta contra os santos. Esse é o contexto. Mas no final tem casamento, no final tem festa. Jesus, o qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Por que Jesus suportou a cruz? Porque ele sabia o que viria depois. Igreja do Senhor, a gente sabe o que vem depois. A gente sabe qual é o final da história. E não é por qualquer coisa que nós vamos abrir mão da alegria que nos está proposta. Existe um gozo eterno. Alguém, irmãos, eu não sei quem, dava esse testemunho de perseguição, quando estavam ali em face da morte, encorajavam-se um ao outro, dizendo: é só 1 minuto que vai durar esse sofrimento, mas depois será uma alegria eterna. E muitas pessoas, por causa de 1 minuto de sofrimento, rejeitarão toda uma alegria que lhe está proposta. Que não sejamos nós. Amém? Amém, irmãos? Que a gente esteja firme até o fim. E para terminar, o chamado a martírio tem a ver com o sangue do Cordeiro e com o sangue dos santos. Diga comigo: o chamado ao martírio tem a ver com o sangue do Cordeiro e com o sangue dos santos. A pergunta que eu faço agora, irmãos, é: como é que a gente vai agir? Se, eu não posso afirmar, mas se
essa perseguição de fato chegar no nosso tempo, na nossa época, no nosso contexto, na nossa realidade. Como é que a gente vai agir? A gente tem algumas maneiras. Primeiro, fugir. Fugir ele não consegue, não vai dar conta. A segunda opção é negar a fé. A terceira opção é pegar em armas e matar os seguidores da besta. E aí? Assim como Pedro achou que daria conta, vou arrancar a orelha de uns seguidores do anticristo, vou pegar em armas e... Você virou um seguidor da besta e não sabe. Irmãos, a vitória do crente, a contrassenso do que muitos pensam, não é uma guerra santa. Não vamos pegar em armas para matar ninguém. A vitória está bem clara. Eu quero trazer 2 últimos textos para a gente comparar. O primeiro, Apocalipse 13:5. Apocalipse capítulo 13:5 vai dizer assim: foi-lhe dada, está falando da besta, do anticristo, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, verso 6, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Verso 7, foi-lhe permitido, veja a expressão, foi permissão, que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Foi permitido que lutasse contra os santos e vencesse. Quem? A besta. Aí a gente quer comparar esse texto com Apocalipse 12, que foi o que a gente leu no início. Apocalipse 12:11 vai dizer assim: os santos o venceram. Aí você diz assim: ai pastor, Apocalipse 13 está dizendo que é a besta que vai vencer. E Apocalipse 12 diz que são os santos que irão vencer. E aí, quem vai vencer? Vai dar empate? Vai não. A besta tem uma maneira de vencer e os cristãos têm outra maneira de vencer. Então, a autoridade que foi entregue à besta, para que ela lutasse contra os santos e vencesse, representa exatamente o propósito de matar os santos. Então, a besta vence quando ela mata. É igual João Batista. Vamos calar o homem. Esse homem está falando demais. Está denunciando até o Herodes. Arranca a cabeça dele que ele para de falar. Pronto. Vencemos. Venceu nada. Então, a besta é como... Presta atenção, irmãos. Quando Jesus é crucificado, para Satanás, aquela morte representava, eu te pergunto, uma derrota ou uma... Enquanto chega, você vai olhando para o seu irmão e vai dizer assim: não tema, meu irmão. Esse não tema está fraquinho demais. Sangue de Jesus tem poder. Olha para ele com cara de leão, você está olhando com cara de gatinho. Olha assim: não temas, meu irmão, porque Jesus está conosco. Amém? Então olha só, a besta vencia quando matava os crentes. Quando Satanás conseguiu engendrar um plano no coração de Judas, porque a Bíblia diz que tendo Satanás entrado em Judas, saiu para entregar Jesus. Então quando Satanás viu assim: Jesus morreu, triunfei, foi ali que ele perdeu, irmão, porque a morte de Cristo foi um pisar na cabeça da serpente. Foi ali que ele conquistou e selou a poderosa salvação pelo seu sangue derramado. Satanás não sabia disso. Ele foi pego na sua ignorância, porque o mistério de Deus estava oculto
mas foi revelado. Satanás não sabia dos segredos de Deus, Satanás não entendia os mistérios de Deus, achando ele, quando o Filho de Deus for morto, eu triunfarei. Foi justamente ali que ele perdeu, e Cristo triunfou. Mas o que seria? Aliás, não existiria cristianismo sem a morte de Cristo. Era necessário que alguém morresse, que alguém tomasse o lugar, e Jesus fez isso. Então, quando o texto de Apocalipse 13 diz que a besta venceu, é essa falsa impressão de que se matar o crente, a besta vai sair vitoriosa. É uma besta mesmo, né? É justamente o contrário. Alguém diz assim, no auge de uma perseguição, no primeiro século, eu esqueci o nome dele, não sei se foi Policarpo, mas ele diz assim: matem-nos, façam de nós pó, mas saibam que quanto mais nos perseguirem, tanto mais cresceremos, porque o sangue é a semente dos cristãos. Pobre da besta, e achando que matando os crentes está triunfando, está perdendo, porque Apocalipse 12 vai dizer que quem realmente venceu foram os santos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Os santos venceram Satanás e pronto. Diga glória a Deus. Irmãos, essa é uma luta que a gente já sabe o placar. A gente já venceu, a igreja já venceu. Já está escrito. A igreja não vai perder, irmãos. A igreja noiva. Eu estou falando de um de outro que naquela hora vão virar um Judas e vão negar a fé. Estou falando da igreja corpo de Cristo. Quem está entendendo diz amém. Porque você pode dizer, ah não, mas fulano desviou, fulano não, estou falando da igreja. A igreja vai vencer, e ela vence pelo sangue do Cordeiro, que ele já derramou e conquistou a nossa salvação. Irmãos, a gente só enfrenta isso porque o sangue de Jesus já foi derramado, já nos alcançou, já nos selou, já conquistou a eterna e poderosa salvação a nós. Nós o vencemos e o venceremos pela palavra do testemunho que deram. Ou seja, o testemunho do sangue, o testemunho de Cristo, o testemunho da palavra, o testemunho. Igreja não negocia as verdades, igreja não negocia a fé, igreja não negocia a vida com Deus. Então essa é a palavra do nosso testemunho que nos fará vencedores naquele dia. Mas também o texto diz que mesmo diante da morte, eu gosto da versão que diz assim, em face da morte. É como se estivesse olhando na cara dela. A morte está aqui. Há pessoas que provaram a experiência da proximidade da morte. E quem provou isso sente que, e relata que foi uma experiência horrorosa. Ele está dizendo que cristãos que vencem, eles vencem pelo sangue do Cordeiro. E o sangue de Jesus tem poder. Eles vencem pela palavra do testemunho. E mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Queridos irmãos, o texto diz, obrigado Jailton. O texto diz, eu quero encerrar com ele, lembrando o verso 10 que nós lemos em Apocalipse 2, não tenha medo. O Ministério Louvor já pode vir. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Vamos ler junto em pé, de pé esse texto. Coloca lá no telão, tá aí, pronto, vamos ler lá. Vamos ler esse texto lindo, vamos lá? Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova,
e passem por uma tribulação de 10 dias. E eu queria que você falasse isso com toda a força do seu ser. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia.